Bom, pessoal, então na primeira parte dessa aula, né, nós falamos sobre os quantificadores, né, falamos que existe o quantificador universal, o quantificador existencial, vimos as equivalências, né, quando a gente nega os quantificadores, que a negação de um universal é a mesma coisa que o existencial de uma negação, né, e vice-versa, né, que são conhecidos como a segunda lei de De Morgan, né, e falamos também como encontrar contra-exemplos, né? Que para você negar um, um universal, né? Para você falar que uma sentença quantificada universalmente é falsa, basta você achar uma contraprova, basta você achar um indivíduo no seu universo de discurso que não atenda a aquela sentença. Já para você negar o existencial, né? Você negar uma sentença quantificada existencialmente, você tem que provar que nenhum dos elementos atendem, né? Ou seja, tem que provar que não existe, certo? Agora nós vamos continuar, né, a aula e vamos falar um pouco sobre quantificação múltipla. O que seria isso, né? A quantificação múltipla é quando nós temos mais de uma variável, né, mais de uma variável aberta na sentença, e aí nós podemos ter as duas quantificadas pelo mesmo quantificador, como esse primeiro caso aqui, por exemplo, né, nós temos para todo x e para todo y vale p de x e y, ou uma variável pode estar com um quantificador e outra com outro. Por exemplo, é o segundo exemplo aqui, ó, para todo x existe y tal que p de x e y. Então vamos pegar aqui exemplos práticos, né, para a gente avaliar as diferenças entre essas quantificações múltiplas. Vamos supor que nós tenhamos dois conjuntos, um conjunto de homens e um conjunto de mulheres, por exemplo. O conjunto H é formado por Zé, Mané, Tony, e o M por Ana e por Maria. Então, vamos lá. Essa primeira proposição aqui, ó, na primeira proposição nós estamos falando que para todo x pertencente a H, para todo y pertencente a M, é válido que irmãos XY. Então o que a gente está falando aqui? Ó? A gente está falando que para todo x em H e para todo y em M, o x é irmão de y. Ou seja, qualquer combinação de um elemento com H com um elemento de M são irmãos. É isso que a gente está falando quando a gente fala para todo x pertencente a H, para todo y pertencente a M, irmão XY. Ou seja, eu estou falando que o Zé é irmão da Ana, o Zé é irmão da Maria. O Mané é irmão da Ana, o Mané é irmão da Maria. O Tony é irmão da Ana e o Tony é irmão da Maria. É isso que a gente está dizendo nessa proposição aqui. Já se a gente muda, vamos mudar aqui, vamos colocar o segundo quantificador aqui, ó, a gente trocou, era universal, a gente colocou existencial, ou seja, nós estamos falando que para todo x existe y tal que irmão xy, ou seja, para todo elemento em H existe y tal que o x é irmão de y. Então o que a gente está dizendo é que para todos os elementos aqui, ou seja, para o Zé, para o Mané e para o Tony, para todos eles, existe alguém aqui no M que é irmão dele. A gente não sabe quem, a gente não sabe quantos. A única coisa que a gente está falando aqui, que a gente está axiomatizando é para todo elemento de H existe alguém em M tal que eles são irmãos. Ou seja, o Zé tem um irmão aqui em M, pode ser Ana, pode ser Maria, pode ser os dois. O Mané tem um irmão em M, pode ser Ana, pode ser Maria, pode ser os dois. E o Tony tem um irmão em M, pode ser Ana, pode ser Maria, pode ser os dois. Ok? E se a gente inverte? E a gente então passa a dizer que existe um Y em M, tal que para todo X em H, irmãos XY. Então, o que a gente está falando nessa nova proposição aqui é: existe Y em M, pode ser Ana, pode ser Maria, pode ser os dois, tal que todos os elementos de H são irmãos dele. Ou seja, por essa proposição a gente está falando que pelo menos uma das duas aqui, ou Ana ou Maria, é irmã de todo mundo que está aqui no H. Por fim, a gente mudou os dois quantificadores para existencial. Nessa última, nós estamos falando que existe um Y e existe um X, tal que irmãos XY. Ou seja, nós estamos falando que existe ao menos uma combinação entre um elemento aqui do conjunto
H e um elemento do conjunto M, tal que eles são irmãos. Então, pelo menos um par de irmãos a gente tem aqui. É isso que está sendo dito nessa última proposição. Né? Então, eu acho muito interessante notar, principalmente essa diferença aqui, ó, nos dois aqui, ó, notem, no primeiro a gente está falando que para todo x pertencente a H, existe y pertencente a M. E no segundo a gente está falando que existe y pertencente a M, tal que para todo x pertencente a H acontece isso. Nessa primeira a gente está falando que todo mundo tem ao menos um irmão. Ou seja, todo mundo que está em H tem ao menos um irmão. Já na segunda a gente está falando que existe alguém em M que é irmão de todo mundo. Notaram a diferença? No primeiro, quando o para todo está na frente, o que a gente está falando é que para todo elemento deste conjunto existe alguém no outro conjunto, existe pelo menos um no outro conjunto que essa relação é válida. Já quando a gente coloca o existencial na frente, a gente está falando, olha, existe alguém nesse primeiro conjunto tal que ele combina com todos os elementos do outro conjunto nessa relação. Sacaram? Então é muito importante notar que a ordem dos quantificadores muda completamente a semântica da sentença, né, quando os quantificadores são diferentes, é óbvio. Né? Vamos então a alguns exemplos numéricos que ficam mais fácil da gente avaliar, né, para a gente ver se a gente realmente entendeu, ok? Então vamos supor que eu tenha dois conjuntos, o conjunto A, composto pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e o B, composto por 2, 4, 6 e 8. Eu tenho aqui a sentença, para todo x pertencente a A, existe y pertencente a B, tal que 2x mais y é igual a 8. Essa sentença é verdadeira ou falsa? Então vamos lá, o que a gente está falando? A gente está falando que para todo elemento de A, existe algum em B, pelo menos um em B, tal que essa equação é válida. Para a gente verificar se isso é verdade ou falso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar cada um elemento de A, né, porque a gente está falando que para todo, e vamos verificar se existe pelo menos um em B que satisfaça isso. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro elemento de A, é o 1. Tem algum elemento em B tal que 2 vezes 1 mais esse elemento de B é igual a 8? Ora, 2 vezes 1 é 2. Falta 6 para chegar em 8. Tenho 6 aqui no B. Então, para o elemento 1, né, que é um elemento de A, existe sim um elemento em B que satisfaça a equação, que é o elemento 6. Então, até agora é válida. Vamos para o segundo elemento de A, o 2. 2 vezes 2 é 4. Faltam 4 para 8. Existe o 4 no conjunto B? Existe. Então, para o segundo elemento de A também é válido. Para o terceiro elemento de A, que é o 3. 3 vezes 2 é 6. Para 8 faltam 2. Opa, também existe aqui em B o elemento 2. E para o último elemento de A, que é o 4. 2 vezes 4, 8. Mais 0, né, seria 8. E o 0 também existe em B. Então o que a gente notou? A gente notou que, de fato, para todo elemento de A, existe algum elemento em B que essa equação é verdadeira. Então essa proposição aqui é verdadeira. Ok? Agora vamos ver a segunda proposição. A segunda proposição me diz que para todo elemento de B, existe alguém de A que satisfaça essa equação. Sendo que os elementos de B continuam sendo dado pelo y aqui, né, e o de A pelo x. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que agora varrendo o conjunto B. O primeiro elemento de B é o 0. 2 vezes 0, 0, né? Opa, desculpa, o B é o y, desculpa. Então, eu vou ter que 2x mais 0 igual a 8. Então, 2x vai ter que ser igual a 8, ok? Então, o x seria 4. Então, para o elemento 0 de B, existe sim alguém em A que satisfaça a equação. Então, vamos para o próximo. O próximo é o 2. Então, eu tenho que 2x mais 2 igual a 8. Então, 2x seria igual a 6, né? O x, então, teria que ser igual a 3. Existe o 3 no conjunto A? Existe. Então, para o segundo elemento de B, também é válida a equação. Vamos para o terceiro elemento, que é o 4. Aí vai ficar 2 vezes x mais 4 igual a 8. 2 vezes x vai ser igual a 4, x é igual a 2. Então, para o elemento 4 em B, também existe um elemento em A que satisfaz a equação, que é o elemento 2. Se a gente pegar, então, o 6 agora, 2 vezes x mais 6 igual a 8, 2x vai ser igual a 2,
né, o x igual a 1. Então, para o 6 também existe. E o nosso último elemento é o 8. Né? Então, vou ter que 2x mais 8 é igual a 8. Então, o x teria que ser igual a 0. Só que não existe o elemento 0 aqui no conjunto A. Então, não é verdade que para todo y pertencente a B, existe um x pertencente a A que satisfaça essa equação. Por que, que não é verdade? Porque para o elemento 8 aqui do B, não há ninguém em x que satisfaça essa equação. Ok? Então, essa proposição aqui é falsa, enquanto essa aqui é verdadeira. Certo? Uma coisa que é importante notar em termos de notação é que quando você tem mais de uma variável quantificada pelo mesmo tipo de quantificador, né, você pode usar um quantificador só e colocar as variáveis separadas por vírgula. Por exemplo, suponha que eu tivesse uma sentença como essa aqui, ó, para todo x pertencente a n, para todo y pertencente a n, essa equação aqui é válida. Ora, note que tanto x quanto y estão sendo quantificados universalmente dentro do conjunto n. Então eu poderia representar essa mesma coisa falando para todo x, y pertencente a n, isso aqui é válido. Beleza? É só uma questão de representação aqui. Além disso, quantificadores de mesma espécie eles podem ser comutados, ou seja, a ordem dos quantificadores de mesma espécie não faz diferença. Então, por exemplo, você falar para todo x e para todo y, p de xy, é a mesma coisa que falar para todo y, para todo x, p de xy. Beleza? A mesma coisa para o existencial. Já se os quantificadores forem diferentes, aí eles não podem ser comutados. Beleza? A gente até viu isso, né? Acabamos de ver isso. Por exemplo, se a gente falar que para todo x pertencente a P existe um y também pertencente a P, tal que x é filho de y, o que, que a gente está falando? Vamos supor que P seja conjunto de pessoas. A gente está falando que para todas as pessoas existe alguém tal que essa pessoa X é filho desse alguém. Ou seja, em outras palavras, a gente está falando que toda pessoa é filho de alguém. Ou seja, toda pessoa tem um pai. Isso é verdadeiro. Já se a gente inverte, né, a ordem dos quantificadores e fala, olha, existe alguém tal que para todo X, o X é filho desse alguém. Ou seja, a gente está falando que tem alguém que é pai de todo mundo. Alguém que é pai de todas as outras pessoas. E uma coisa que é importante aqui a gente notar, o x ele pode assumir o mesmo valor de y, ok? Então, se essa segunda sentença aqui fosse válida, a gente estaria falando que existe alguém, né, que para todas as pessoas são filhos dela. Ou seja, existe alguém que é pai de todo mundo, inclusive dele mesmo, porque x e y pode assumir o mesmo valor. Isso é falso, né? Incontestavelmente falso. Ok? Ah, vamos para um outro exemplo aqui. Ó. Neste exemplo aqui a gente está falando, para todo x pertencente ao conjunto de números naturais, existe algum y, tal que esse y é maior do que o x. Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque o conjunto de números naturais é um conjunto infinito. Né? Então, qualquer número natural que você me apontar, eu consigo apontar um número natural maior que ele. É só somar um a ele e eu vou ter um número natural maior que ele. Né? Porque o conjunto de números naturais é infinito, né? Quando para o lado positivo. Já se eu inverter, eu falar, olha, existe um y tal que todos os outros números naturais, o y é maior do que todos os outros números naturais. Né? O que eu estou falando aqui, ó, existe um y tal que para todo x, esse y é maior que o x. Isso aqui é falso. Por quê? Porque aqui eu estou falando que existe alguém que é maior do que todos os números naturais. Vamos lá. Então, uma outra coisa que a gente tem que notar é quanto à negação, né, de proposições com múltiplos quantificadores. A negação dela pode ser obtida mediante a aplicação sucessiva das regras que nós vimos anteriormente. Né? Então, por exemplo, se eu tiver
não é verdade que para todo x, para todo y, p de xy. Olha, o que nós vimos anteriormente? Essa negação, ela pode entrar na quantificação desde que nós invertamos o quantificador, né? Então, no primeiro passo, esse não vem para dentro e aqui o quantificador vira existencial. Ou seja, eu falar que não é verdade para todo x, para todo y, p de xy, é a mesma coisa que eu falar que existe um x, tal que não é verdade que para todo y, p de xy. Que, por sua vez, é equivalente a eu falar que existe um x, e aí eu passo isso para dentro e inverto esse quantificador. Ou seja, existe um x, tal que existe um y, tal que não é verdade que p de xy. Beleza? Ou seja, eu apliquei duas vezes, né, as segundas regras de negação de De Morgan. Por duas vezes eu joguei o sinal de negação para dentro, né, da quantificação e inverti o quantificador. Se a gente for pensar, vamos pensar num exemplo, né? Aqui nós estamos falando ó, que para todo x, para todo y, vale a relação entre... não é verdade que para todo x, para todo y, vale a relação P de xy. Vamos supor que essa relação P aqui fosse irmãos. Então nós estamos falando que não é verdade que para toda pessoa, toda outra pessoa é irmã dela. Ok? Então não é verdade que para todo x, para todo y, x é irmão de y. Isso significa dizer que existe pelo menos um par de x e y, tal que não é verdade que os dois são irmãos. Deu para entender a lógica, né, do raciocínio? Então, é a mesma ideia do que nós vimos antes. Né? Você falar que não é verdade que universalmente uma propriedade é aplicável, é a mesma coisa que você falar que existe alguém no seu universo de discurso para o qual aquela propriedade não é aplicável. Aí, como a gente está com duas variáveis, a gente está falando isso duas vezes. Vamos para o outro exemplo aqui. Ó. Eu falar que não é verdade que para todo x existe um y tal que p de xy, é a mesma coisa que eu falar que existe um x tal que não existe y para o qual p de xy é válido, que é a mesma coisa que eu falar que existe um x que para todo y não é válido p de xy. Ok? Então, é simplesmente a aplicação sucessiva, né, da segunda regra de negação de De Morgan. Se você tiver três variáveis, a mesma coisa. Quatro variáveis, você pode ter quantas variáveis forem necessárias para você representar um determinado conhecimento que você queira. Beleza? Esse tópico que eu vou abordar agora, ele nem faz parte do livro, mas eu acho muito importante a gente abordar, porque as ferramentas com as quais a gente vai trabalhar, a ferramenta, né, na verdade, que é o TPTP, ele trabalha com quantificação em cima do conjunto universo. O que é isso? Né? A gente está sempre falando aqui existe um x pertencente ao conjunto dos números naturais, existe um y pertencente ao conjunto de pessoas, existe um z pertencente, enfim, né, a tal conjunto. Esse tipo de lógica na qual a gente define conjuntos diferentes é o que a gente chama de many-sorted logic, ou seja, uma lógica, vamos fazer uma tradução aqui livre, né? Seria uma lógica de múltiplos conjuntos, né? Uma lógica sortida, digamos assim. Né? Mas, em geral, essas ferramentas elas não trabalham dessa forma, elas trabalham com um único conjunto, que é o conjunto universo. Ou seja, você está quantificando em cima de tudo que existe no mundo. Né? Então, vamos lá. Se a gente estivesse falando só de um conjunto de alunos do IFES, né, e a gente quisesse falar, olha, todos os alunos do IFES foram selecionados por concurso, nós já até vimos, né, que nós poderíamos axiomatizar dessa forma. Para todo x pertencente a A, selecionado por concurso X, onde A é o conjunto dos alunos do IFES, ok? O problema é que nessas ferramentas a gente não delimita, né, esse A.
né? A gente não delimita a quantidade de elementos, né? O universo no qual a gente está trabalhando. Ou seja, a gente não trabalha com many sorted logic. Então, como que a gente falaria disso, né? A gente até conversou sobre isso na aula anterior, né? A gente não falou com essas palavras, a gente não deu essas definições, mas a gente já até discutiu como definir isso, né? Como falar, olha, todos os alunos do IFES foram selecionados para o concurso, ok? Então, seria assim, para todo X, se aluno IFES X e selecionado concurso X, vamos pensar, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que para todo X, note que sumiu aqui, pertence a tal conjunto. Por quê? Porque a gente está considerando que a gente está trabalhando em cima do universo de elementos, né? Com o conjunto universo. Então a gente está falando que todos os elementos do universo são alunos do IFES e foram selecionados para o concurso. Ou seja, não é o que a gente queria dizer. Né? A gente queria dizer que todos os alunos do IFES foram selecionados para o concurso. Não todos os elementos do universo são alunos do IFES e foram selecionados para o concurso. Então, como a gente faria, né? A gente faria, exatamente o que eu falei, né? Então, com essa sentença a gente está falando que todo o meu universo é aluno do IFES e selecionado em concurso, o que não é verdade. O que nós estamos querendo dizer é que todos os elementos do universo que são alunos do IFES foram selecionados em concurso. Ou seja, dentro do meu universo, se o elemento é aluno do IFES, então posso concluir que esse elemento foi selecionado em concurso. Então, assim, esse formato aqui vai ser muito corriqueiro, né, quando a gente estiver trabalhando com essas ferramentas que, que quantificam sobre o conjunto universo. Ok? Um outro tópico que não está no livro e que eu acho interessante a gente falar é como axiomatizar a unicidade sem ter o, o quantificador de unicidade que nós vimos, né? Então nós vimos que nós temos dois quantificadores clássicos, né? Que é o universal e o existencial. O universal, que é esse azinho aqui de cabeça para baixo, o existencial, que é esse espelhado, né? E nós temos também o de unicidade, que é esse espelhado com exclamação, que enquanto o existencial significa que existe ao menos um elemento, mas ele não te fala se são um, dois, três, enfim, só está garantindo a existência de um elemento para o qual a relação é válida, para o qual a sentença é válida. No, no quantificador de unicidade, você está garantindo que existe um e apenas um elemento para o qual a sentença é válida. Mas nem toda ferramenta, na verdade a minoria das ferramentas de lógica, dispõe desse quantificador. Então, como que a gente axiomatizaria a unicidade sem ter esse quantificador? Então, vamos lá. Essa primeira sentença, por exemplo, vamos supor que eu queira formalizar que todo mundo, todas as pessoas, né, todo mundo, todo o meu universo de discurso, vamos supor que meu universo de discurso aqui são pessoas. E aí eu quero formalizar que todas as pessoas, né, todos os elementos desse meu universo de discurso têm um pai, tem um e apenas um pai, ok? Só que sem usar o, o quantificador de unicidade. Então eu fiz isso, a gente faz isso usando duas sentenças. Na primeira sentença, o que eu estou axiomatizando aqui? Eu estou falando que para todo x existe y, tal que y é pai de x. Ou seja, eu estou falando que para toda pessoa existe uma outra que é pai dessa primeira. Ok? Então, com essa primeira sentença aqui, eu já estou garantindo que para toda pessoa existe pai para ela. Com isso aqui, eu não estou garantindo que o pai é único. Eu estou garantindo que todas as pessoas têm pai. Ok? Mas se eu falasse, por exemplo, que tem uma pessoa que tem dois pais, esse universo estaria de acordo com essa sentença aqui. A sentença não elimina a possibilidade de uma pessoa ter dois pais, ela só garante que todo x, né, para todo x, existe ao menos um y, tal que y é pai de x. Beleza? Então, agora com essa aqui eu já garanti que todo mundo tem pai. Como que eu posso garantir, então, que ninguém vai ter mais de um pai?
É o que a gente está fazendo aqui na segunda. O que eu fiz aqui na segunda? Para toda x, y e z, nós que eu já usei três variáveis, né? Então, para todo conjunto de três pessoas, se o y é pai de x e o z também é pai de x, isso significa que o z é igual ao y. Ou seja, z e y estão representando a mesma pessoa. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou garantindo que todo mundo tem, no máximo, um pai. Por quê? Se o y é pai de um x e o z também é pai de x, então eu concluo que z é igual a y. Então, com a primeira sentença aqui, eu garanti que todo mundo tem no mínimo um pai. Com a segunda sentença, eu garanti que todo mundo tem no máximo um pai. Na hora que eu junto as duas, eu garanto que todo mundo tem no mínimo um e no máximo um pai. Ou seja, estou garantindo a unicidade. Ok? Então, isso aqui, esse padrãozinho é válido para qualquer coisa que você queira garantir unicidade. Né? Aqui eu fiz uma relação. Mas vamos supor que fosse um predicado unário. Por exemplo, vamos supor presidente. Vamos esquecer a questão do tempo, né? Que aí, se a gente for entrar no aspecto temporal, complica um pouquinho. Mas vamos abstrair a questão temporal, né? E vamos pensar o seguinte: só existe um presidente do Brasil, né? Em determinado ponto do tempo. Ok? Fixando um ponto do tempo, só existe um presidente do Brasil. Então, mas existe né? Existe um e apenas um presidente do Brasil. Então, o que eu quero dizer? Eu vou ter que dizer que existe um X, tal que existe X, desculpa, tal que presidente X Brasil, presidente do Brasil X, desculpa. Então, primeiro eu vou axiomatizar que tem pelo menos um presidente do Brasil. Seria falar o quê? Existe X, tal que presidente do Brasil X. Beleza? Então, com isso, eu já garanto que tem pelo menos um. Só que eu quero garantir também que é no máximo um. Não existe mais de um presidente do Brasil. Então, o que eu teria que axiomatizar? Teria que axiomatizar que para todo x e y, se presidente do Brasil x e presidente do Brasil y, então x é igual a y. Pronto. Seguindo esse padrãozinho, você sempre consegue axiomatizar a unicidade sem precisar de usar o quantificador de unicidade, ok? Então, pessoal, é isso, né? Com essa parte de quantificadores, a gente encerra, né, o nosso conteúdo de lógica. Né? A gente vai passar nas próximas semanas praticando, né, isso utilizando o TPTP. Né? É um conteúdo que eu acho muito bacana porque é onde ele traz mais poder, né, para a lógica. Agora, quando a gente coloca os quantificadores, a gente fica bem mais livre para formular regras. Né? Então agora, por exemplo, a gente consegue formular coisas do tipo todo mundo tem um pai, todo mundo tem apenas um pai, né? Ninguém é pai dele mesmo. Né? Por exemplo, como que eu formularia que ninguém é pai dele mesmo? Eu falaria que não existe x e y, tal que desculpa, não existe x tal que pai x. X. Pronto, está formalizado que ninguém é pai dele mesmo. Né? Então, assim, revejam essa aula se for necessário. Esse conteúdo, quase todo ele, né, exceto essas últimas partes das quais eu falei agora, elas estão nos capítulos 17 e 18 do livro, então deem uma olhada no capítulo do livro. Tendo dúvida, entre em contato comigo pelo AVA, pelo e-mail, por WhatsApp. Né? E a tarefa da semana vai ser um questionáriozinho no Moodle, né, no AVA. Então responda ao questionário, façam os exercícios e, tendo dúvida, entre em contato, ok?
Bons estudos a todos e divirtam-se.